Olá, amigos assinantes, estamos começando o Esporte Via, o seu programa de esportes da Terceira Via TV. Alô, Armando Barreto. Alô, meu amigo Luiz Cândido. Depois de um feriado gostoso. Corpus Christi, tapete bonito na praça. Coisa linda, né? 2h30 acompanhando a procissão. Um dia de trabalho, é sempre muito bom. Iluminado agora não, sempre pela graça de Deus. E vamos aos destaques dessa edição. Pois é, Goitacás quer se prevenir contra a provável perda de pontos. Colômbia preocupada com Messi. Libertadores, Atlético empata com Tijuana e se classifica. Americano quer vitória diante do Tigres amanhã. Justiça libera Maracanã para amistoso da seleção. Essas e outras muitas informações agora no seu Esporte Via. O seu programa de esportes da Terceira Via TV. Tudo o que aconteceu no mundo esportivo você fica sabendo agora com o Giro de Notícias. Vamos lá, o Paris Saint-Germain, o diretor do Paris Saint-Germain, Leonardo, foi suspenso por 9 meses pela comissão disciplinar da Federação Francesa, apenas por haver empurrado o árbitro Alexandre Castro depois da partida entre o PSG e o Valenciennes. Isso pode, amigo? Pois é, meu filho, lá não pode não, aqui é capaz de poder, né? E vai atrapalhar bastante o treinador Carlo Ancelotti, já que o próprio Leonardo era cotado para substituí-lo. Pois é, não entendi nada do que está escrito aí. Candidato a dirigir a equipe do Paris Saint-Germain. O Leonardo é muito conceituado, por demais conceituado na Europa, né? Ele foi gerente de futebol do Milan, depois ele deu uma de treinador, o que não deu certo, mas agora na França ele é cotado para substituir o Carlo Ancelotti, né? Então, mas agora empurrar, o Leonardo é meio esquentado, lembra na Copa do Mundo? Na Copa ele deu aquela cotoveladinha básica no jogador adversário e tomou uma suspensão. O Leonardo realmente ele é meio esquentado, mas foi um belo jogador e é um grande dirigente. Dirigente, se adaptou muito bem ao futebol europeu. Né? No futebol europeu, se você não tiver muita personalidade para você controlar aquele cesto cheio de vaidade lá, que são muitos craques, cada um com uma grande intenção de brilhar, e se o sujeito não tiver muita força, muita personalidade... seja dirigente, técnico, porque... Não controla. Quem não se lembra do próprio Luxemburgo, que chegou, né, dirigindo o Real Madrid, todo com aqueles agasalhos, de terno, gravata e tudo mais, não demorou muito tempo. O Luxemburgo é disciplinador, só que ele tinha que ser mais... Lá ele tinha que ser mais bravo um cadinho do que ele e não deu para ele, não. Mas ele fez até uma boa passagem pela Europa. Veja você que o próprio Filipão, né, lá no Chelsea, não deu certo. Não é que não tenha dado certo. A fogueira das vaidades. Você tem que saber... Eu entendo o seguinte, o técnico tem que estar entre a pressão entre o cara quase ditador e o sujeito que harmoniza o ambiente. Isso é muito difícil da personalidade de cada um, né? Cada um tem um jeito de ser. O Filipão é doutrinador, o Luxemburgo é doutrinador, não tanto quanto o Filipão, mas lá é o seguinte, tem que ser bravo e manso ao mesmo tempo, tem que saber conciliar, tem que ser quase que um psicólogo para cuidar daquela turma toda. Exatamente. Agora vamos sair da Europa e chegar mais para a América do Sul. Na Colômbia, o lateral esquerdo Pablo Armeiro, né, que se prepara com a seleção colombiana para enfrentar a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo, né, destacou a qualidade de Lionel Messi, mas assegurou que o grupo pensa em tudo e também todo o time argentino preocupa, não é só o Messi. Armeiro disse ainda que o importante é seguir as instruções do técnico José Packerman para tentar sair com um bom resultado de Buenos Aires no próximo dia 7 de junho. Armeiro é aquele que andou pelo Palmeiras, meu caro Armando Barreto, né? E que queria imitar os jogadores brasileiros naquela dancinha, naquele negócio depois do gol, e acabou se rebolando, dando um espetáculo realmente engraçado. Mas ele tá muito certo em ficar preocupado com o Messi e com toda a equipe da Argentina, que vem bem na competição. Mas é bom jogador, hein? É bom jogador, mas vai jogar em Buenos Aires também, vai preocupar duplamente, né? Com certeza. Bom, seleção brasileira quer usar os amistosos
para se reaproximar da torcida e ganhar força para a disputa da Copa das Confederações. O Brasil irá disputar a fase classificatória do torneio contra o Japão, Itália e México. Mesmo com a perspectiva de jogar com casa cheia, a relação entre jogadores e torcida ainda se mantém um pouco distante. A Justiça do Rio de Janeiro, inclusive, liberou a realização do amistoso entre Brasil e Inglaterra no domingo, né, na reinauguração oficial do Maracanã. A decisão liminar que proibia a partida foi derrubada ontem. A juíza Adriana Costa dos Santos, da 13ª Vara da Fazenda do Rio de Janeiro, decidiu proibir a partida para zelar pela segurança dos torcedores. Segundo a juíza, CBF e Governo do Rio não haviam providenciado os laudos sobre as condições de segurança do Maracanã. Imagina você, meu caro Armando, que a seleção da Inglaterra já estava chegando, já está no Rio de Janeiro, e de repente essa juíza resolve suspender, dizer que não pode ser utilizado o Maracanã. Você já imaginou que desastre seria isso? Na verdade, eu entendo diferente sempre que acontece uma situação assim. É evidente que os laudos já estavam todos em mão, já tinha sido apresentado não sei como é que chama, se é petição, já tinha sido protocolado, faltava só anexar, isso é usual de se fazer. E tanto o procurador lá como a juíza eles tiveram um minutinho de fama, né? Quem vai perder uma oportunidade dessa de uma entrar forma de aparecer na mídia mundial? Aí vai lá para você. A coisa tinha que ser mais séria, existe a preocupação realmente com a segurança, mas falar para você, aí passaram um pouco do limite. Eu acho um comunicado simples ficava muito mais interessante, mais inteligente, menos agressiva ao que o Brasil está pretendendo. O Brasil quer voltar a brilhar, os jogadores querem voltar a mostrar o seu futebol, a torcida quer estar perto da sua seleção. Isso é para você, é para aparecer, não dá para ser assim não. Podia ser mais simples a coisa. Exatamente, não é só no futebol não. Hoje em dia no Brasil, qualquer coisinha, por mais insignificante que seja, vamos para a justiça, processo em cima. Quer dizer, isso não existe. Aí quando as coisas realmente são sérias, vamos falar agora da justiça desportiva, que está no mesmo nível, é justiça. Como uma coisa é séria, a procuradoria não se movimenta, ela não vai lá e não provoca, espera ser provocada. Então, vou complicar, igual fala do TJD. Tem muita coisa que o TJD já podia ter tomado, a procuradoria do TJD ter tomado as devidas atitudes, fazer as devidas provocações, para inibir grandes falhas, grandes equívocos, vamos falar assim, contra o regulamento das competições, e eles não se movimentam. Mas aí quando acontece um negócio desse que dá mídia mundial, aí todo mundo quer aparecer, não dá para ser assim não. E a CBF entregou os laudos lá, o governo também, acabou a bagunça, vai ter jogo e o Brasil, tem certeza, vai brilhar contra a Inglaterra. Com certeza. Olha, Libertadores da América ontem, Atlético Mineiro se classificou. Aliás, foi o único time brasileiro que ainda se encontra disputando a Libertadores. Dos 6 classificados, o Atlético empatou em 1-1 com Tijuana, olha, jogando em casa, e chegou à semifinal da Libertadores. O time atleticano contou com a boa fase, sorte também do goleiro Vitor, que no final da partida defendeu um pênalti, classificando a equipe brasileira. Agora o Atlético vai encarar o time argentino do New Old Boys em partidas a serem marcadas depois da Copa das Confederações. Esse jogo foi um jogo de arrepiar, esse jogo do Atlético Mineiro na noite passada. E o pênalti foi na prorrogação, perdão, no tempo já, aos 47 já. Exatamente. Mesmo que o empate dava classificação ao Atlético, porque lá no México empatou em 2-2. Então, empatando de 1-1 aqui, como ele fez 2 gols fora, ele estaria classificado. Mas na prorrogação, quer dizer, já no tempo, além do tempo regulamentar, o time sofreu um pênalti. O juiz teve coragem de marcar ali o pênalti, mesmo na casa do Atlético. Na casa, exatamente. Corajoso. Na de Independência. E aconteceu o quê? Aconteceu que o mexicano, que já havia feito o gol que eles abriram o score 1-0. Eles marcaram o primeiro gol. O Atlético empatou. E o jogador que fez o gol do Atlético bateu o pênalti,
do do Tijuana. Tijuana, bateu o pênalti e o goleiro do Atlético, Vitor, já Tirou tinha com o pulado pé. para um canto e ele tirou ainda com o pé. É aquela A meia altura. Aquele gol que não tinha que ser, Que aquela não tinha- defesa que tinha que acontecer, que né? não tinha, exatamente. Foi ao delírio a torcida atleticana, os jogadores, o técnico, Cuca quase que infartou. Foi uma coisa extraordinária realmente e é o único brasileiro que continua na Libertadores. Dos 6 que começaram. E vai enfrentar o New Old Boys, que venceu o Boca Juniors, Que né? eliminou o Boca também nos pênaltis. É isso aí. Agora vai ser outro jogão. E o Atlético vai ter que jogar muito mais do que jogou ontem para poder vencer o New Old Boys. Eliminou por 6-5 e, exatamente, foi uma loucura total, né? Na Argentina, a torcida do Boca arrefeceu. A né? boca ficou boca fechada, boquita. Porque Román Riquelme perdeu um dos pênaltis. Não é fácil não, mas vamos lá. Então a Libertadores continua firme e forte aí. E uma pausa no Sport TV, o seu programa de esportes aqui da Terceira Via TV. É um instante só e já voltamos.